O objetivo da apresentação desse vídeo é mostrar o percurso criativo de um prato de cozinha de fusão. Bom, a cozinha de fusão é, digamos que o princípio é misturar sabores. Geralmente alguma cozinha mais tradicional com uma cozinha mais que pode ser do Ocidente ou do Oriente, mas uma cozinha mais contemporânea, digamos assim. A mistura de sabores que eu decidi fazer, então, era entre Ocidente e Oriente. O ponto de partida para essa mistura de sabores foi a literatura. Alguns anos atrás, eu li, num verão, vários livros, romances e também contos, onde a temática era o olhar feminino das mulheres do Afeganistão. Então, por esse motivo, eu resolvi unir a cozinha do Afeganistão com a cozinha brasileira. Para que essa criação acontecesse, o importante era buscar elementos, né, pesquisar elementos, coletar elementos que pudessem ajudar a criar esse prato. Então, como eu já havia lido esses livros, eu já tinha alguns dados importantes sobre esse país. E, na verdade, o mote foi o olhar feminino, né, e da mulher afegã e da mulher brasileira. Então, assim, em termos de tamanho, população, etnia, religião, em termos demográficos, o Brasil e o Afeganistão, eles são bem distintos. Mas em termos de direitos das mulheres e violência e os atos violentos praticados, tanto no Brasil quanto no Afeganistão, de alguma forma aproximam esses dois países. E foi essa ótica que eu resolvi tratar nesse meu trabalho. Então, no Afeganistão, a gente vê uma violência doméstica, discriminação, casamentos forçados, legitimados, né? Mulheres que são castigadas pelas leis do Estado. Isso começa há 20 anos atrás, quando o regime extremista talibã tomou o poder. E no Brasil a gente vê também uma violência doméstica e familiar muito grande, né? E feminicídios em todo o nosso país, de alguma forma mais velada. Depois dessa pesquisa, digamos, teórica que eu fiz, era a proposta desse trabalho, a gente passou para a apresentação do mood board. Aqui nos meus mood boards, que eu fiz vários, não consegui fazer só um, eu resolvi colocar alguns contrastes. Então, assim, Afeganistão e Brasil, mar e montanha, biquíni e burca, né? Que são coisas distintas, né? A mulher que na praia tem total liberdade de usar o seu biquíni da maneira como acha melhor, e a mulher no Afeganistão que é obrigada a usar a burca e de alguma forma se proteger da sociedade, o que é um paradoxo, porque quando a mulher se protege dos olhos dos outros, ela não está protegida dentro da sua própria casa. Então, a ideia, assim, que eu coloquei nesse primeiro mood board é do contraste mar, montanha, biquíni, burca. Nos outros dois mood boards que aparecem aqui, eu procurei também algumas referências artísticas. Então, a gente tem duas grafiteiras, também a Samsia Hassani, que é a primeira artista de rua considerada no Afeganistão. E no Brasil, a Aline Benedito, que trabalha, uma paulista, que trabalha com grafite também,
na Baixada Santista. Então, a ideia também de contraste entre essa pobreza, digamos assim, porque são mulheres que fazem essa arte na periferia, e no caso, retratam então a ideia, digamos assim, da mulher aprisionada, mas com o intuito de fazer uma crítica e de alguma maneira assim ajudar as mulheres a se empoderarem e de alguma forma poder sair dessa situação de violência e de prisão em que elas se encontram. E no último mood board eu coloquei algumas coisas, uma foto do mercado, né, mercado em Cabul, e também a ideia das crianças, que também não são protegidas, obviamente, uma sociedade que não protege as suas mulheres também não vai proteger suas crianças. Então, ali são mulheres, são crianças em trabalhos escravos, tanto em cultura do ópio, né? E também em outras culturas agrícolas e também nos mercados, o tapete também, que é os tapetes existem muitos artesãs e artesãos que fazem esse trabalho em tapeçaria. E aqui então a ideia também de o trabalho escravo que acontece lá, né, nas lavouras de ópio e da papoula, e aqui no Brasil a gente vê muito esse trabalho de escravo de crianças, principalmente no Nordeste. Bom, a próxima etapa do trabalho foi construir um mapa mental onde eu pudesse demonstrar as conexões existentes nesse todo. Então, eu parti do conceito central de cozinha de fusão. O gatilho foi a literatura, como eu mostrei, né? Os 3 livros, existem outros, mas Samira e Samira, Cidade do Sol e Livreiro de Cabul. E aí, os dados que eu consegui na minha pesquisa, que são a pobreza, analfabetismo, o extremismo religioso, violência contra a mulher e diminuição de expectativa de vida, são dados alarmantes do Afeganistão. E coloquei a burca como um símbolo de desigualdade de gênero, né? E o azul, como eu já havia falado, que é a cor da proteção. Existem também outras cores de burca, como a verde, a branca, a amarela, a dourada, né? E geral, a cor da burca indica de onde vêm essas mulheres. O contraste do Afeganistão com o Brasil, ou seja, mar e montanha, um clima mais árido lá e um clima tropical aqui. O Brasil também como um país onde o feminicídio, os índices de feminicídio são bem altos, existem muita discriminação, né, e abusos contra a mulher em função da nossa cultura machista. Também coloquei aqui a ideia de que após a Segunda Guerra Mundial as mulheres começaram a usar os biquínis, né, e fazendo uma provocação entre biquíni e burkini, enquanto a mulher brasileira consegue colocar o biquíni que de certa forma tem uma provocação, uma sensualidade e que também a mulher de alguma forma é obrigada a seguir padrões de beleza, que também nesse caso aqui faço uma crítica, porque seguir padrões de beleza no caso é uma violência também contra a mulher, mas também ao mesmo tempo a liberdade que a mulher tem em contraponto à mulher do Afeganistão, que para ir à praia teria que usar um biquíni, um burkini. Uma outra, digamos assim, vertente, né, que eu fui buscar, as artes plásticas, e aí, como eu falei, das grafiteiras, né, desses coloridos nas ruas, como forma de crítica, protesto, denúncia, e forma de que, com que as mulheres possam
dialogar com essa arte e tentar de alguma forma sair dessa situação de violência e de alguma forma se empoderar. O próximo passo desse projeto foi a prototipação, onde eu busquei pesquisar sobre os pratos típicos do Afeganistão, e a maioria deles tem a base de arroz, ensopados com carne de cordeiro. E no Brasil tem também o consumo de arroz e do peixe. Então eu troquei a carne, a ideia era trocar a carne do cordeiro pelo peixe e usar o arroz como um ponto comum entre o Afeganistão e o Brasil. Os ensopados, eles são no Afeganistão feitos com muitas especiarias. Aqui eu utilizei o açafrão, o cardamomo e a canela em pau. E outros condimentos, como a cebola, o limão e o mel. Eu coloquei também na minha proposta grão de bico e a nossa pimenta dedo de moça. Então, a sugestão do prato foi um ensopado de peixe com esses ingredientes e servido numa cama de arroz basmati, que depois eu mudei para o arroz branco e fiz a proposta era fazer uma farofinha de damasco e castanhas de caju e castanhas do Pará e decorar esse prato com uma tuília azul e sementinhas de papoula. Na verdade, sementinhas de papoula era uma alusão, então, ao trabalho escravo, tanto das crianças quanto das mulheres nas lavouras, porque o Afeganistão é um dos países produtores de ópio, um dos maiores. E a tuília azul, que era a ideia de colocar uma renda e de alguma forma fazer alusão à redinha da burca e também tentar de alguma forma buscar esse olhar feminino através da rede. E essa tuile, a ideia era fazê-la com um chá, com a água do chá da folha do feijão borboleta, que é então essa referência ao azul das burcas das mulheres de Cabul. Uma outra etapa desse processo criativo foi a representação gráfica, onde eu tentei desenhar algumas, digamos, ingredientes, insumos desse meu prato. Então, ali eu tentei desenhar a castanha de caju de Pará, a ideia da farofinha mais crocante, mas também para demonstrar essa aridez do clima do Afeganistão. E tinha que ter essa ideia também através da pimenta de violência, porque também eu queria mostrar essa ideia de violência do vermelho, do ensopado, do tomate, e por outro lado as especiarias e o mel para dar esse contraponto do olhar feminino. Então, por fim, o que mais deu trabalho foi conseguir o feijão borboleta, a flor do feijão, para fazer o chá, porque a ideia era usar corantes naturais. Então, aqui era a minha representação gráfica do prato em si. Então, a substituição da carne de cordeiro pelo peixe brasileiro, o grão de bico, o verde, que no caso da representação aqui é a salsinha, mas no prato final dá para ver que eu utilizei o brotinho os brotinhos, né, de feijão para dar esse colorido verde, o arroz com as castanhas e o damasco, e no molho essa mistura
de pimenta e especiarias com limão e mel, que deu um sabor muito gostoso. As sementes de papoula eram para também fazer decoração do prato, mas eu não consegui porque no Brasil é proibido o comércio dessa semente. E a tuilha azul, então, como essa redinha lá em cima do prato, né, para demonstrar essa ideia da redinha da burca azul das mulheres de Cabul. E o peixe, então, em postas, né? Mas essas postas seriam cortadas e apresentadas logo abaixo da tuilha azul. No dia 11 de setembro, então, a gente preparou na cozinha o primeiro protótipo. Não consegui, então, naquela época, o chá, e então o prato ficou mais ou menos como aquilo que eu estava imaginando. Em termos de sabores, ele ficou muito gostoso. E a apresentação eu sabia que tinha muito que melhorar. O arroz basmati não me agradou, mas porque ele tem essa consistência mais grudenta, então eu achava que tinha que ficar um arroz mais soltinho. Mas mesmo assim, no protótipo do dia 25 de setembro, eu repeti o arroz e mesmo assim não gostei do resultado. Resolvi empratar um prato de risoto para ver se eu dava mais volume, mas nesse dia não tinha o cação, eu tive que fazer com a posta de corvina. E para mim foi uma surpresa assim na cozinha, porque não havia preparado corvina em nenhum momento da minha vida, então foi difícil assim achar o ponto do peixe. Mas em termos de sabores, especiarias, o mel, esse sabor ficou bem agradável, ficou suave, mas ao mesmo tempo deu uma picância com a pimenta dedo de moça. Eu sabia que eu tinha que mudar algumas coisas e a proposta final, então eu mudei, resolvi mudar o arroz, fiz arroz branco, né, o nosso arroz branco, e no último dia consegui a carne de cação, que foi o peixe que eu escolhi para fazer o prato, mas ela estava congelada. E o resultado, então, foi esse. Por sorte, uns dias antes da apresentação, eu consegui o chá de feijão borboleta e consegui então fazer a tuile que eu tanto queria. Não foi difícil, não foi fácil conseguir nem o chá e nem fazer a tuile. Eu acho que foi, digamos assim, o elemento que mais me causou problemas de buscar e fazer, refazer. Mas ele era importante para a construção do prato. Eu até na hora da construção de montar o prato, eu fiquei com medo de colocá-la porque achei que não ficou tão bonita, mas o resultado final eu acho que ficou bem bacana. E aí, então, como eu tinha esse chá à disposição, eu resolvi apresentar o prato com o chá servido nos copinhos, dá para ver aqui na foto, e coloquei o limão. A ideia de colocar o limão também era para mostrar que quando o chá azul, quando misturado à acidez do limão, ele virava um tom lilás, um tom mais roseado, que também é a ideia de fazer referência à mulher. As dificuldades para a construção desse projeto foram mais assim no que diz respeito aos insumos, mas eu acho que o resultado, se pudesse colocar, eu acho que eu não coloquei aqui. Ah, coloquei. Então aqui está o resultado. E eu acho que pegar um conceito assim que é trazer a ideia do olhar feminino e fazer uma crítica, no caso que era a minha ideia,
Então, um conceito mais abstrato trazido para o prato foi a minha maior dificuldade. Mas, olhando, né, hoje, né, com esse olhar assim da minha sugestão do prato e a da minha apresentação final, eu não imaginava que fosse ficar a proposta tão parecida. Então, eu acho que isso demonstra o quanto é importante a gente criar, mas projetar, fazer uma organização para que aquilo que fica difícil, que está mais abstrato, possa se tornar concreto. E isso só aconteceu em função de toda essa criação, desde o pensar a respeito da cultura, do modo de vida, né, dos conceitos de sociedade e ir trazendo aos poucos para o prato. Não foi fácil, foi difícil, assim, essa construção, mas eu fiquei muito satisfeita com o meu processo, digamos assim, e todo esse percurso criativo para mim foi uma demonstração de que vale a pena projetar e organizar a criação de um prato e com conceitos até mais abstratos que para mim seria à primeira vista impensáveis, né? Ideias impensáveis, conceitos impensáveis e se tornaram uma coisa concreta que ficou deliciosa e ficou bonita. Então, fiquei muito satisfeita, agradeço a professora Aline pelo apoio incondicional nesse meu processo de criação. E é isso. Obrigada.